Cara, eu tenho certeza que vai ter um monte de pai maluco. Vai. Batata. Certeza. Bom, eu sou o Molina. Eu sou o Vitor. E o canal Hipno Brasil recebe Vinícius França. Eu com o mouse na mão fazendo jazz ainda. Bom, estamos aqui já para a terceira parte do vídeo falando sobre ayahuasca. Não aguento mais esses caras aqui no meu espaço. Leva embora, foi uma brincadeira. Satisfação esse. Toma esse chapéu e vai embora, né? E aqui em off o Vinícius até me deu uma bronca por fazer algumas perguntas assim, mas e o barato? Não, o barato não, cara, é a força. E aí onde entra o negócio do preconceito, que a gente estava falando um pouco antes. A pessoa que consome, ela é taxada de esse cara aí só toma esse negócio para ficar sentindo barato, da brisa, é drogado. E pode vir de fato, a gente falou no vídeo com a entrevista do Ed, vou deixar o link na descrição também aqui, que a gente fala sobre o próprio hipnólogo, o hipnotista tem o seu armário hipnótico, que a gente precisa sair dele também, né? Porque senão fica aquela coisa, isso é charlatanismo, isso é coisa de gente safada, você ficar lá tirando o controle do outro e se aproveitar. Isso é coisa do capeta. E não é. Em pleno século XXI tem que escutar isso. No momento em que todo mundo está se dizendo desprendido, de preconceito, essas mesmas pessoas que levantam as bandeiras da desconstrução são normalmente as primeiras que vão ter preconceito com coisas que são às vezes até científicas, né? Acontece com a ayahuasca também. Cara, muito assim. Tá começando a se quebrar porque hoje tá muito fácil a ayahuasca nos centros urbanos, né? Então aí, como eu falei, num dos vídeos aí, a gente tem aí pelo menos uns 200 grupos diferentes que trabalham com essa bebida. E tem grupos que têm filiais no mundo todo, então tá se quebrando muito isso, cara. A União do Vegetal já venceu na justiça americana para poder estabelecer sua sede lá, o Santo Daime já foi para lá também, no Canadá, alguns países da Europa ainda tá ilegal, mas assim, tá se quebrando aos poucos isso e, cara, a questão de preconceito é aquilo, né? As religiões ayahuasqueiras, as práticas xamânicas que fazem uso da ayahuasca são taxadas porque tem uso da substância, mas se você for ver, casos de fatalidade são mínimos. E quantos casos dentro de diversas religiões se tem aí? Porque, vamos dar um exemplo, não julgando ninguém, uma determinada religião, o filho é homossexual, a família não aceita porque é muito fervorosa nessa religião, e o filho comete suicídio. Isso não é atribulado à religião, né? Então a gente tem muito mais casos de fatalidade do que com o consumo do chá. E o consumo do chá nunca matou ninguém, lembrando que ele é tão tóxico para o organismo quanto o suco de maracujá. O que faltou foi uma boa filtragem ali da pessoa para ver se ela tinha condições psíquicas para tomar esse chá. No fim das contas, o problema sempre está aqui. Não só do chá. Pode ser do chá, pode ser do uso da droga, do uso da arma. Normalmente não. 100% das vezes o problema está aqui. Ó. Ainda sobre o preconceito, você já sofreu algum tipo de afronta? Cara, o tempo todo. Eu trabalho com terapia alternativa e o pessoal ainda não aprendeu a separar a terapia alternativa do espiritual, né? Então, tem vezes que eu tô chegando aqui para trabalhar, tô abrindo a porta, passa alguém e fala, o rapaz da macumba. Nossa, não tem nada a ver. E mesmo se fosse também, vamos dizer, não teria problema. Mas você vê da ignorância, né? Não tem nada a ver. Então, Eu acho que eu me sentiria até elogiado se fosse o caso. Obrigado. Mas não é o caso dessa vez. Mas e na questão da ayahuasca, assim, cara, eu tô sempre assim, compartilhando informação nas minhas redes sociais. Lembra quando você entra no Facebook pra você compartilhar o que quiser? Não, mas você só fala de ayahuasca, mas você só... Cara, é o que eu vivo, é o que mudou a minha vida. Então, muito disso, quando você toma, você tem a experiência e fala, putz, isso aqui mudou a minha vida, eu quero que todo mundo tome, isso aqui tinha que dar na caixa d'água. E aí, você não vai bater domingo de manhã na porta, ou dia pra escutar a palavra da folha da rosa. Mas assim, cara, se no começo quando você... Não que você não possa fazer isso. Faz à vontade, só perguntei se ele vai fazer. Eu acho que não vai me atrapalhar no domingo de manhã. Pode fazer. Mas segue o jogo. É o que eu falei, né? Não é porque eu tomei. Hoje em dia eu tô bem mais tranquilo com ela, porque eu tô há muitos anos, já tenho entendimento com ela, a gente já se dá muito bem, né? Mas não chegou a ter treta mesmo. Fight. Drogado. Já? Caraca. Mas assim, cara, eu falo, cara, eu tenho certeza que você falou assim, tá bom, sou jiu-jiteiro mesmo, eu vou quebrar o cara na porrada. Não, cara, eu relevo porque assim, eu sei que tem uma certa ignorância por não conhecer o que é isso, né?
e o que ela pode fazer. Então, você tem diversos tipos de centros de reabilitação de dependentes químicos trabalhando com essa bebida, que pessoas são viciadas em crack, em cocaína, tomam, são reintegrados na sociedade por esses centros e tá lá, de volta na sociedade, cara. O cara que podia ter viciado, assaltado um ônibus, matado alguém na neura de usar um bagulho, foi salvo por causa dessa bebida aí de maluco, essa droga. Aí a pessoa tá ouvindo o vídeo agora falando, não, isso aí é todo papo de louco, isso é papo de drogado, isso é desculpinha pra ficar louco, pra ficar chapado. O endereço do Vinícius vai estar na descrição. Vem tirar a dúvida. Vem ver como é que é. E lembrando que preconceito não é opinião. Pra você ter uma opinião, você tem que conhecer. Se você não conhece, por favor, faça um favor, sociedade, cala a boca. Você pode falar, olha, eu acho... Você quer dar uma opinião sobre, tendo um preconceito? Hoje, por exemplo, se eu fosse dar uma opinião sobre a ayahuasca, seria um preconceito. Mas eu começo dizendo o seguinte, pelo que eu vejo, me aparenta ser tal coisa, mas pode ser que eu esteja errado. Pronto. Sensacional, isso é o ponto. Então não julgue... Não julgue... Primeiro, não julgue ninguém. Não julgue. Segundo, não julgue ninguém por usar, ou por ter curiosidade, ou por ter a mente aberta. Exatamente. Só isso. Assuntos adiante, tem mais outras duas substâncias que são geralmente usadas em conjunto ou não? Que é o rapé e a sananga. Sananga, que são o rapé ele é um pó de tabaco e ervas, né? Saiu até uma matéria em um determinado jornal, não estamos ganhando dinheiro para mexer, então saiu em um determinado jornal. Em algum jornal falando que a galera tá usando rapé na balada, né? Porque é uma substância alucinógena. Já começa daí. Dentro de uma infinidade de rapés, rapé, se entende, não é aquele rapé de latinha que você compra na tabacaria para espirrar, é um apunhado de tabaco e ervas preparado pelos indígenas. Então, dentro da infinidade de rapé, só tem um tipo que ele causa a miração, que ele tem o DMT da ayahuasca. Tá? Não vou falar o nome para que curiosos não saiam comprando isso e saiam tomando isso sem conhecimento. Porque ele vende em tabacaria. Em posto de gasolina você consegue comprar rapé. Mas esse é o rapé de latinha. Então, qual que é a diferença do o rapé indígena, assim, é o que eu falo, ele é o mais perigoso das medicinas porque é muito fácil acesso. Então você entra na internet, você compra um rapézinho com aplicador, um rapé forte, sai tomando pra tudo, sem motivo e tal, sem entender essa medicina. Lembrando, rapé tem tabaco causa vício. Então, como eu falo, todas essas plantas elas entram como o quê? Medicinas da floresta. Você tá de folga hoje, você vai lá tomar um antibiótico, tô na minha folga, vou tomar um antibiótico. Do nada. Medicina de medicamento. Então use quando precisar. Tá? Então o pessoal usa rapé na balada porque relaxa, falou que era uma substância alucinógena. Um rapé tem princípio ativo que causa visões. Os outros rapés realmente causam relaxamento, causam uma abertura nasal. Quem tem rinite, sinusite, cara, é fantástico. Eu tenho uma rinite que tipo, me pegava de jeito e fazia um rapé assim, abria, respirava e hoje eu tratei com PNL. O rapé em si, ele gera algum tipo de alteração de consciência, não? Cara, assim, ele abre a respiração, ele trabalha muito no campo físico, né? E a sananga, é como eu falo, essas coisas eu acho que elas são até pensadas. A ayahuasca, vocês vão perceber, ela tem um gosto não muito agradável. Né? O rapé ele é desconfortável quando entra. Se alguém já viu aí alguma aplicação de rapé, você é desconfortável. Já usou? Já. Eu nunca usei. Então, ele é desconfortável. Irrita bastante. Nossa. Mas depois ele abre a respiração. E a sananga, ela é como se... Já pegou pimenta no olho? Então é mais ou menos isso. É desconfortável. Mas depois, parece que limpou assim com aquele limpador de para-brisa e sua visão fica bem clara. Mas por um longo tempo ou por um curto espaço de tempo? Enquanto tiver sob efeito dele? Não, fica por um tempinho ainda assim, né? E você toma o rapé, a sananga e, cara, vai se sentir bem e tal. E no campo espiritual, dentro da crença espiritual de cada um, o rapé, ele, como ele vem aqui, você sente um boom na cabeça, como se ele abrisse o coronário, te conectasse com Deus. Mas cada um vai dentro do que acredita. Eu só falo para usar com respeito. Te conecta com o que você crê. Né? E use com respeito e, cara, é o que eu falei. O rapé, o pessoal sai, compra, sai tomando, aí sai passando rapé para amiguinho, sem conhecimento. Aí passa um rapé, a pessoa vomita e fala, é limpeza, é bom. Né? Mas não necessariamente a limpeza está acontecendo por conta do rapé e que eu estava carregado. Mas porque o rapé é um sopro, eu estou tirando a energia que está dentro de mim e colocando dentro de você. Pô, será que estou legal para fazer isso? Tem dias que eu não estou legal, o pessoal me aplica o rapé. Eu falo, pô, hoje não dá, porque hoje eu não estou legal para te aplicar o rapé. Então é ter essa consciência, né? Que é como a hipnose. Se o hipnotista não estiver num estado bom de fazer, ele vai fazer merda. Exatamente. Não vai fazer maldade, mas vai fazer mal feito. Vai fazer mal feito. E que eu perguntei pra você a hora que eu cheguei aqui, você não
cheira o rapé, você assopra ele pra dentro. O rapé, ele nunca pode ser puxado, aspirado, tem que ser sempre soprado. Então eu vou pegar aqui. Pega você. Vou lá pegar o aspirador. Aqui, ó, aqui em cima tem dois, tem um roxo aqui e um pequenininho. Ah, pronto. Nossa, o tamanho disso, gente. Olha isso aqui. Isso aqui também serve para exame de toque também, tá? Nossa. Então aqui a gente tem... Olha só, isso aqui na verdade, ele me deu aqui um dedo postiço, ó. Completou aqui. Então, o rapé ele é aplicado, né? Nesse aplicador. Então coloca-se a medicina aqui, o pó, coloca na narina e assoprado. Então você, se fosse aplicar em mim, você seguraria aí, aqui e manda pra dentro. No caso do meu nariz ser muito grande, teria que ser o contrário. Só que assim, o rapé, ele tem que balancear o corpo. Então vai se aplicar nas duas narinas. Tá? Ele vai balancear a energia do seu corpo, então não tome só de um ladinho, tá? E esse aqui? Pra auto-aplicação. Esse aqui é um Vzinho, ó. Fica bem claro aqui, ó. Deixa eu mostrar os dois aqui mais perto da câmera. Ó, esse é o grandão e ó, esse é o de aplicação. Esse aqui... Deixa eu dar um foco aí, peraí. Esse maior é chamado de tipi. Esse menor é chamado de curipe. Aplicador e auto-aplicador. Então, eu coloco aqui e eu mesmo assopro em mim. Tá? Então, tem que ser sempre soprado. Não pode ser aspirado. E na internet hoje, com R$100, você compra os dois tipos de aplicador, um rapé muito forte, sai tomando e sai dando para amiguinho sem conhecimento. E você liga para ele também, você consegue adquirir esses apetrechos. Então, cuidado que é meio perigoso o uso disso sem conhecimento. Tá? O que é a sananga? A sananga é um colírio, ele tem como princípio ativo a ibogaína. Né? Ibogaína. Tá? Uma substância, ela... Na quantidade da sananga é muito pequena para causar alteração, mas a iboga, que é a casca do arbusto africano que também tem ibogaína, se você fizer uso dela, são 30 horas de consciência alterada. Meu Deus. Tipo ayahuasca, então é muito perigoso tomar sozinho. 30 horas. Mas a sananga ela não causa alteração, assim, tipo... falam de usar em conjunto o rapé e a sananga, porque potencializa e tal. Cara, é o que eu falei, você vai ter a experiência que você precisa ter. Então, não é porque é a sua primeira vez que você vai tomar que você vai vomitar e não necessariamente depois de anos tomando você vai parar de vomitar. Eu tomo há 12 anos, tomo vomito muitas vezes. Depende do teu momento. Depende do teu momento. Entendi. De cada um. Certo? Tem uma última pergunta. Vamos lá. Pra gente encerrar esse último bloco sobre ayahuasca, agora rapé e sananga. No link na descrição vai ter o link dos outros dois vídeos, vai estar numa playlist bem separadinha, a gente assiste do começo. É muito legal. As pessoas te procuram com motivos específicos. A gente sabe hoje, por exemplo, que na hipnose clínica o mal do século é a ansiedade e depressão. A mesma coisa? Mas assim, a ayahuasca já tem provado cientificamente, aí já estão sendo feitos diversos estudos, que ela é uma substância que combate a depressão assim. Você toma ela, 40 minutos ela começa a fazer efeito no seu organismo, já começa a combater a depressão contra um remédio tarja vermelha, tarja preta, que demora até 21 dias para fazer efeito. Não substitua seu remédio por ayahuasca, por favor, sem alteração médica. Inclusive, se você for tomar num lugar sério, eles vão fazer uma ficha. Se você falar que toma um remédio controlado, eles vão te pedir para você pedir uma licença médica para o seu médico parar de tomar esse remédio para poder fazer uso da substância. Então, juízo, viu, gente? Nunca substitua nada por cuidados médicos. Você pode sempre complementar, mas nunca substituir. Quem faz a coisa direitinho, como o Vinícius faz já há bastante tempo, ele não vai chegar no sujeito, beleza, me pagou, senta aí e consome. Não é assim. Se alguém te oferecer desse jeito, cara, vai embora. Vai. Como eu falei, procura um lugar sério. Um lugar sério para poder fazer o negócio. Mais alguma coisa que vale a pena ser dita pro pessoal que está assistindo a gente? Cara, acho que a coisa mais importante a ser dita vai ser dita por vocês aí depois de passarem pela experiência. Espero que vocês tenham uma boa experiência aí. Tá? Espero que vocês sobrevivam aí, quase 50% sobrevivam. Brincadeira. Como eu costumo fazer assim de brincadeira, quando eu falo que eu faço hipnose pra quem não conhece, eu faço esses dois gestos assim. Não mostra na câmera, isso. Coloco aqui assim e falo. Fica no ar, joga no ar. Tá, aconteceu. Então, vamos ter eles aí fazendo seu depoimento depois. Acho que depois sou eu que vou conduzir a entrevista, porque vocês vão estar muito felizes, amorosos aí. Se abraçando. Cara, já você toma. Dependendo do que for, a gente vai jogar a parte 4 no X-Vídeos. Vai tomar lá, vai ficar todo amoroso, vai chegar hoje, vai assistir o Faustão e falar: que gordinho simpático. Vamos louco, bicho! Sexta-feira.
Gente, essa foi a terceira e ainda não a última parte sobre a ayahuasca. Lembre-se, inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, isso dá um sinal que a gente está fazendo direitinho e dá um sinal para o YouTube compartilhar este conteúdo para mais gente. Deixe os seus comentários aí, suas dúvidas inclusive. O Vinícius é um cara super acessível. A gente responde tudo! Tudo! Eu Tudo! respondo tudo também, só posso demorar um pouquinho pra responder, que vocês estão ligados que a coisa é complicada, mas o que eu puder responder de dúvida que estiver dentro do meu nível de conhecimento, como eu falei, não sou mestre, não sou xamã, não sou padrinho, mas o que eu conhecer aí, um pouquinho que eu puder passar, estamos aí pra falar. Gente, obrigado aí. Até a próxima. Falou! Abraço.